Você conhece o projeto para a sede do Partido Comunista Francês? Eu sou Arthur de Macedo, do canal Arquitetura e Turismo, e vou te apresentar esse que foi o primeiro projeto na Europa do arquiteto brasileiro Oscar Niemeyer. Construído entre os anos de 1967 e 1980 na Cidade Luz, Paris. Bora então conhecer esse projeto. Para você ter uma ideia da importância desse edifício, em março de 1972, um artigo na importante revista britânica The Architecture Review declarou que esse edifício era provavelmente o melhor prédio de Paris desde o projeto da Cité de Réfugiés de Le Corbusier para o Exército da Salvação. O nome de Oscar Niemeyer não era estranho no ambiente político. Em 1952, ele trabalhou com o arquiteto Le Corbusier para o edifício sede das Nações Unidas em Nova York, além de ter projetado, em 1957, os edifícios governamentais icônicos na cidade de Brasília. No ano de 1965, uma exposição centrada nos projetos de Niemeyer em Brasília ocorreu no Musée des Arts Décoratifs em Paris e atraiu multidões recordes, bem como a atenção de arquitetos e políticos franceses. A exposição aconteceu em um momento oportuno, porque apenas um ano antes, em 1964, o governo brasileiro havia sido derrubado por uma ditadura militar de direita. Como notável comunista e franco-esquerdista político, Niemeyer fugiu para a França e estabeleceu um escritório na Avenida Champs-Élysées. Foi nesse cenário que o Partido Comunista Francês contratou Niemeyer para projetar a nova sede do partido. Niemeyer, na época, chegou a afirmar que as visões compartilhadas e a luta política foram muito mais importantes do que a arquitetura nesse projeto. Para visitar esse projeto em Paris, não tem muito erro. Ele fica no 19 e é de fácil acesso, localizado de frente para a Place du Colonel Fabien, entre a Avenida Mount-Romauro e o Boulevard de la Villette. O partido do projeto é o equilíbrio entre o espaço aberto e o volume arquitetônico. Niemeyer libera o nível térreo do terreno, evitando uma construção com volume e ocupação excessiva, possibilitando assim um espaço verde tanto para o edifício como para a cidade, e mantendo harmonia entre volumes e espaços no exterior. O projeto engloba um bloco vertical de escritórios, na forma de serpentina, suportado por 5 pares de colunas, núcleos de serviços acoplados em 2 torres separadas, além de uma série de espaços públicos subterrâneos. A geometria desse edifício vertical lembra o famoso projeto de Niemeyer para o edifício habitacional Copan, na cidade de São Paulo, com projeto datado de 1952, portanto, 15 anos antes desse projeto para a sede do Partido Comunista Francês. No interior do edifício vertical, os escritórios são separados por divisórias desmontáveis e uma escada em espiral leva a uma ampla sala de jantar com vista para a cidade no 6º andar. Todo esse bloco de escritórios é envolto por uma parede de cortina de vidro, projetada pelo design industrial, engenheiro e arquiteto francês Jean Prouvé. Há um momento que, visualmente falando, a inclinação do terreno e a torre quase se encontram. É justamente nesse momento que a grande cúpula branca se apresenta. Nela está localizado um auditório com capacidade para 450 pessoas. Apenas uma parte da cúpula, de forma irregular, se estende acima do solo, fornecendo o icônico Monte Branco contra a fachada de vidro. No subsolo, além do grande auditório, também se encontram espaços de exposição, salão de recepção, lounge, livraria, bem como várias salas de conferências. É importante lembrar que a entrada principal para o usuário acontece através de uma grande rampa que mergulha para o subsolo do edifício. Fórmula que acontece em outros projetos de Niemeyer, como por exemplo, a Catedral de Brasília e o Hotel de Brasília.
A geometria da cúpula é um forte traço projetual do arquiteto. Esta tem 11 metros de altura e é revestida em milhares de lâminas de alumínio, que também são encontradas no Museu Oscar Niemeyer, em Curitiba, e na própria cúpula do Senado, em Brasília. Outro fato curioso sobre esse projeto é que, enquanto o edifício vertical foi construído em 1971, outros 9 anos foram necessários para completar os espaços subterrâneos, sendo então a obra 100% concluída apenas em 1980. Portanto, na próxima ida a Paris, dê uma escapada do roteiro turístico tradicional e visite esse importante projeto arquitetônico na cidade, que marca uma importante fase da arquitetura brasileira presente em uma das mais importantes cidades do mundo. Para finalizar, fica dito que até mesmo o político francês de direita e ex-presidente Georges Pompidou, na época, chegou a admitir, com grande ironia, que o edifício era a única coisa boa que os comunistas já haviam feito. Deixe um like e siga nossa página para mais dicas de arquitetura e turismo.